Bom, pessoal, e aí, como vocês estão? Ó, o Pastor Raul aqui mais uma vez para vocês, com mais um review. É aquele programa, é aquele compromisso que a gente tem, onde eu indico para vocês os melhores comentários bíblicos, materiais teológicos. E olha que coisa importante, hoje talvez seja um dos reviews mais importantes para quem almeja o ministério. Por quê? Porque nós vemos hoje na igreja uma série de irmãos que tem um coração aberto para pregar a palavra de Deus, se esmera em conhecer o Evangelho, mas tem algumas deficiências de estudo, principalmente na área da língua portuguesa. Aí a gente encontra o irmão que não sabe conjugar um verbo, que não trabalha bem com singular e plural. Exatamente. É o irmão que fala dos problemas no ministério. E tudo isso é o quê? Muitas vezes também ele não consegue extrair corretamente o conhecimento bíblico por um único motivo, porque ele não sabe a nossa língua portuguesa, que é a língua falada no Brasil. Muitas vezes ele quer citar termos em grego e hebraico nas suas pregações, quando nem o português, que é a língua que ele fala, ele está preparado para dizer. Então, hoje é um presente da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Olha, chegou uma caixa da Assembleia de Deus que eu fiquei de queixo caído com a qualidade dos materiais. São materiais magníficos. Semana passada você viu o Atlas da CPAD, um material maravilhoso, o Atlas Bíblico Patmos. E hoje eu trago para vocês uma obra que talvez seja a mais importante daquela caixa, que é o quê? O Manual de Língua Portuguesa para Obreiros Cristãos. É essa maravilha aqui do Márcio José Estevam, aqui ó, CPAD, Manual de Língua Portuguesa para Obreiros Cristãos, uma ferramenta essencial para a melhor qualificação do seu ministério, do Márcio José Estevam. É um material magnífico que todo pastor precisaria ter na sua biblioteca. Por quê? Aprender a língua portuguesa básica. É um manual que vai te ajudar a aprender o básico da tua língua para você conseguir fazer o quê? Transmitir corretamente o Evangelho de Cristo de uma forma que venha a ser entendível, sem ficar preso àquele monte de frase de efeito vazia, sem passar vergonha falando a tua língua errada. Também não sendo aquela coisa pernóstica. Saúdos, congregantes, irmãos maravilhosos, vitaminados de Cristo, com a paz do magnânimo, todo-poderoso, alvo mais que a neve, Jesus. Pelo amor, né? Nada contra quem é educado e fala de uma maneira erudita, mas tem gente que, olha, exagera, né? E tanto o link para você comprar o Atlas Patmos quanto a obra de hoje, você vai encontrar lá no grupo do Telegram de ofertas do Nascido de Novo. Isso mesmo, o que é o nosso grupo de ofertas? Nosso grupo de ofertas, pessoal, é um grupo no Telegram, onde você pode mandar suas dúvidas. Pastor, a melhor Bíblia de estudo para pentecostais. Pastor, a melhor Bíblia de estudo para reformado. Pastor, eu preciso de um comentário bíblico expositivo. Pastor, eu preciso de um comentário bíblico exegético. Pastor, eu preciso de uma teologia sistemática batista arminiana. Eu vou indicar para vocês. Pastor, eu estou em dúvida entre a teologia sistemática do Millard e a do Gruden. O que o senhor me indica? Eu vou explicar para você tudo a respeito desse material. Ainda vou enviar para você o link da oferta com um precinho desse tamanho e o mais importante, com garantia que você não vai tomar balão, né? Com garantia de entrega. Isso é o mais importante. E lógico, todos os dias eu vou mandar a lista de materiais, mas não é que nem aqueles grupos de promoção que manda tudo que está com desconto. Não. Eu vou passar para vocês apenas aquilo que tiver realmente com um valor especial, tá bom? E que vai somar na tua biblioteca cristã. Ou seja, é praticamente uma mentoria completa para você montar tua biblioteca cristã sem ratear, ser enganado, sem ter um monte de bomba lá que você não sabe nem o que vai estar escrito lá dentro, tá bom? Então, é isso. Então, quer o link desse material ou do outro? Então, participa do nosso grupo, tá bom? Manual de Língua Portuguesa para Obreiros Cristãos. É uma capa simples, porque isso daqui é um livro de guerra, tá? Isso daqui é pro pregador, para você pegar, ler capítulo por capítulo e ir procurando colocar em prática na tua vida. Tá? É um manual prático, muito legal. Não é que nem aqueles livros de português.
lá, talé, talita, lota, luta. Não, não é aquelas coisas. Realmente é um material que vai te ensinar a língua portuguesa de uma maneira utilizável, por isso que é um manual. Então a gente tem, né, uma folha de rosto simples, manual de língua portuguesa para obreiros cristãos, agradecimentos, prefácio do pastor Ezequias Soares, apresentação, uma palavra do autor e abreviações, sumário, ó, capítulo introdutório à língua portuguesa, parte 1, fonologia, morfologia. Morfologia todo mundo sabe, né? Mas fonologia pouca gente sabia que existia, né? É. Sintaxe, semântica. Olha que coisa maravilhosa. Esta obra é resultado da prática de docência de língua portuguesa em seminários teológicos no decurso de diversos anos. Vamos fazer um parênteses aqui. Olha como isso daqui é importante. É um homem que ele dá aula de língua portuguesa dentro de seminários, entendeu? Por muitos anos. O que isso traz de bom? É uma língua portuguesa voltada para a teologia, ou seja, para o pregador, para o homem de Deus. Então isso é muito importante que você entenda. O porquê essa obra é tão importante. É um teólogo que ensina português para teólogos. Então o que está nesse material é um manual que é dirigido para você, pregador, porque todo pregador é um teólogo, todo cristão é um teólogo. O seu propósito primordial é levar o estudante da palavra de Deus a ampliar o seu entendimento das Sagradas Escrituras mediante uma maior compreensão da estrutura da língua portuguesa, vencendo os obstáculos que se apresentam no estudo dessa tão rica e tão diversificada língua. Entendo que o estudo dos aspectos gramaticais é de vital importância para o estudante de qualquer área do conhecimento humano. Porém, muito mais o é para o estudante das mais importantes delas, as Escrituras Sagradas. Para tanto, ele deve envidar irrestritos esforços pelo domínio do vernáculo, conhecendo os seus recursos e usos. O conhecimento das funções gramaticais é uma ferramenta indispensável para todos os obreiros que se lançam à prática da hermenêutica e da exegese bíblica no ministério do ensino, bem como da homilética na exposição das passagens. Portanto, o desempenho do trabalho para o qual fomos chamados e para o qual nos propomos a tornar-se-á mais eficiente à medida que melhor conhecermos o nosso idioma materno. Aqui, ó. A segunda parte desse livro está estruturada sobre 4 pilares denominados de unidades, uma vez que constituem a estrutura de qualquer língua, a saber, a fonologia, a morfologia, a sintaxe e a semântica. Saliento que a proposta dessa obra é expor essa estrutura de maneira simples e prática, visto que se trata de matéria que demanda estudo para toda a vida. Capítulo 1, introdutório, a língua portuguesa. O português é uma das 11 línguas chamadas línguas latinas ou da família das línguas latinas, ou seja, línguas que se originaram a partir das evoluções do latim, língua falada pelo Império Romano. Para o melhor entendimento dessa evolução, retrocederemos aos primórdios de Roma. Parte dos historiadores assinala o início da história de Roma no século III a.C., todavia a escassez de documentos coloca dúvidas quanto à real data de fundação do Estado romano, desde a monarquia até o início da República. No entanto, os registros das primeiras migrações de indo-europeus para a Península Itálica, vindas da Europa Central e dos Balcãs, deram-se por volta do século XII a.C. Também é sabido que os primeiros habitantes da região próxima do Monte Palatino, às margens do rio Tibre, na região do Lácio, eram os latinos, pertencentes ao subgrupo dos latino-faliscanos. Porém, os sabinos, subgrupo dos osco-umbros, estabeleceram-se próximos do Monte Quirinal. Gradualmente, as famílias mais importantes deles, como os Fabi, os Aureli, os Claudi, fundiram-se com os latinos e com comunidades de língua latina. Ó, retrospectiva histórica e política. Olha que interessante aqui. Olha, mapas, Cartago antes e hoje, língua portuguesa aqui, né? Espanha, nome dado pelos antigos romanos a toda a Península Ibérica e as 2 províncias criadas posteriormente durante a República Romana, Hispânia Citerior e Hispânia Ulterior. Aqui embaixo, tá vendo? Lusitanos, Cetiberos,
Astúriz, evolução da linguística da Península Ibérica. De onde veio a nossa língua? Vocês já pararam para pensar nisso? Exemplificação de alterações fonéticas durante o processo de evolução do latim para o português. As imagens que se seguem são da primeira versão da tradução bíblica de João Ferreira de Almeida, datada de 1681, e ajudam-nos a melhor exemplificar diferenças existentes entre a grafia da língua portuguesa do século XVII à atual do século XXI. Línguas latinas provenientes do latim: latim vulgar, romanço, línguas românicas: português, francês, espanhol, italiano, romeno, reto-romano, galego, provençal, catalão, dalmático e sardo. Judeus sefraditas. Introdução à estrutura da língua. Fonologia: focaliza o sistema fônico, estuda os sons da fala. Morfologia: abrange o sistema mórfico, estuda as formas da palavra. Sintaxe: enfoca o sistema sintático, estuda a ordem das palavras na frase. Semântica: estuda os significados dos componentes de uma língua e também se ocupa com o estudo da estilística. Estudo das divisões da língua no estudo teológico. A importância do conhecimento da fonologia no estudo teológico. A importância do conhecimento da morfologia no estudo teológico. A importância do conhecimento da sintaxe no estudo teológico. Verbo, criou, sujeito, Deus, objeto, o homem à sua imagem. Exemplo, Gênesis 1, 27. A estrutura das línguas existentes. Parte 1, fonologia. A finalidade desta obra não é redigir um tratado da ciência fonológica, como fazem os gramáticos especialistas no assunto, mas tão somente sumarizar o conteúdo, não digo o suficiente, mas o necessário ao bom desenvolvimento das atividades ministeriais diárias de um obreiro cristão. Assim sendo, as considerações aqui esboçadas a respeito dessa ciência linguística têm como propósito apresentar uma visão sintética dos fatos linguísticos fonológicos que satisfaçam esse objetivo, mediante a apresentação de algumas definições necessárias a esse estudo. Fonologia é a parte da linguística que estuda os sons da fala. Ela estuda os sons do ponto de vista funcional, determinando o lugar que cada um ocupa no sistema sonoro da língua e tem a função de diferenciar os diversos significados de cada palavra. Fonética é o estudo das características físicas dos sons e dos mecanismos pelos quais os sons são produzidos. Por não utilizar métodos propriamente linguísticos de estudo, ela não é considerada uma parte da linguística, mas uma ciência auxiliar. Fonêmica é o ramo da análise linguística que estuda a estrutura de uma língua no que se relaciona aos fonemas segmentais e a sua distribuição na cadeia fônica, fonologia e fonemática. Fonema e letra. Dentre os conceitos a serem estudados nesse capítulo, o primeiro que precisamos conhecer é o do fonema. Fonema é uma unidade mínima sonora que serve para distinguir as palavras de uma língua, ou seja, fonema é definido como a menor unidade sonora das palavras. Por essa definição, podemos dizer que fonema é a menor partícula sem sentido da palavra. O fonema está para a fonologia, assim como o morfema está para a morfologia. Isso é, o fonema é a alma da fonologia. Ao falar ou ler, produzimos sons. Esses sons da fala são diferentes de um gemido ou de um espirro, pois permitem a comunicação entre as pessoas. Fonemas surdos e sonoros. Olha só, tem um diagrama aqui do ser humano para explicar como funciona a fala. Diferença entre fonema e letra. Já foi dito anteriormente que fonema, olha aqui, olha que legal, pregas vestibulares, epiglote, cordas vocais, olha que legal. Já foi dito anteriormente que fonema é uma unidade mínima sonora que serve para distinguir as palavras de uma língua. Em outros termos, fonema é a menor unidade sonora das palavras. Todavia, é necessário entender que, diferente do fonema, a letra é a representação gráfica, é o escrita dos fonemas da fala. Vejamos diferenças entre fonema e letra, ou seja, como falamos e como escrevemos. Percebe-se pelos exemplos a seguir que nem sempre o número de fonemas de uma palavra é igual ao número de letras e vice-versa. Começo, começo, emocionante, 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 hoje, hoje. Olha lá, cadê o H? Carro, carro. O fonema exerce duas funções:
sozinho ou ao lado de outros fonemas, constitui palavras. Distingue uma palavra da outra. Vogais e consoantes. Olha lá, você viu onde ele quis chegar? Chegou em vogais e consoantes. Classificação dos fonemas. Vogais, semivogais e consoantes. Vogais, quanto à zona de articulação, quanto ao timbre, quanto à intensidade, quanto ao papel das cavidades bucais e nasal. Tudo isso você tem que saber. Sabe por quê? Para você aprender a falar. Pra você não falar bobeira. Para você não pegar, não falar, não soltar uma palavra que deve estar no plural numa frase, você falar no singular, ou do singular falar no plural. Você precisa entender isso daqui, por quê? Porque você tem que entender desde a letra, desde o fonema, até a construção da palavra final. Ó, prefixos de origem latina. Tem toda uma tabela aqui, ó. Radicais de origem latina, prefixos radicais e elementos de origem grega. Crono, tempo. Dáctilo, dedo. Deca, 10. Delo, visível. Demo, povo. Derma, pele. Di, duplicidade. Dia, movimento através de, ao longo de. Doxo, que opina. Dromo, lugar para correr. Bíblio, livro. Bio, vida. Astro, corpo celeste. Alto, próprio de si mesmo. Com Q-U-I ou ARC. Acima, hierárquica. Posição superior, excesso, primazia, superioridade, anti, ação contrária, oposição, antropo, homem. Que nem o Palmeiras, ele é antimundial, porque ele é oposto de mundial, ele não tem mundial. Crácia, poder, democracia, poder, democracia. Então, crácia, poder, cadê o demo? Demo, povo, então, povo, poder, poder do povo. M, metade, hemisfério. Vamos ver se tem fério aqui. M, metade, hemisfério, metade, meio, hemisfério, hemistíquio, hemiplégico, gimno, nu, gimnofobia, gero, velho, geriatria, tá? Então vai ensinar você todas as pormenoridades da nossa língua, ó. Estou em morfologia, desinência modo temporal. Isso é muito difícil, pastor. Não é. Estude seguindo a linha. Esse livro que você vai ver que de difícil não tem nada, tá? Mas tem que estudar. Olha, a parte de morfologia já deu tudo isso aqui, ó, tá? Ó, aí a gente cai na parte 3, que é a parte da sintaxe, tá? Vamos correr, ó. Frase e oração, tá vendo? Agora você já vai aprender a montar frase. Tudo isso daqui foi para você entender os sons e a palavra, como montar as palavras, tá? Agora vem frase e oração. Agora o que você vai estudar? A montagem da mensagem. Então, frase, oração, termos constituintes da oração, termos essenciais da oração, sujeito. Olha aqui, o sujeito e o predicado. Predicado. Isso daqui é o básico, gente. Eu lembro disso daqui da escola. Termos integrantes da oração, complemento nominal, agente da passiva. Termos acessórios da oração, adjunto adnominal. Isso aqui, cara, eu sofri para guardar. Adjunto, meu Deus, até passar, adjunto adverbial. Pensa num cara que sofreu com essas matérias. E a hora que chegou no verbo? Quase morri. Termo independente da oração, o vocativo. Isso aqui, ó, vocativo. Você tem que saber isso aqui de cor e salteado. Como é que você quer traduzir das línguas originais sem isso? Não dá. Período composto. Período composto por coordenação, orações coordenadas. Período composto por subordinações, orações subordinadas. Regência verbal. Olha, pastor sofreu nas aulas de língua portuguesa, viu? Emprego do acento grave, crase, termo regente. Preposição a, termo regente. As, aquelas, aqueles, a qual, a quais. Ó, maneiras práticas para verificação da crase. Ou seja, como você usar e como verificar. Você vai ver isso aqui. Tá bom? Isso é muito importante. Você vai aprender a usar, mas vai aprender a verificar se está certo. Semântica. Denotação, conotação. Qual a conotação básica? Na sua conotação básica, polissemia, os vários significados da palavra. Relações de significados das palavras, sinonímia a antonímia. Relações gráficas e sonoras entre as palavras.
figuras de linguagem, né? Estilística do som, estilística da palavra, figuras semânticas, antítese, antropomorfismo, figura de linguagem que atribui a Deus qualidades, ações ou faculdades humanas e até órgãos e membros do corpo humano. Trata-se da atribuição de características corporais e atividades físicas do Senhor Deus. A Bíblia é riquíssima no uso dessa figura de linguagem. Então, você está percebendo que isso daqui é voltado para a teologia? Antropopatia, figura de linguagem que atribui emoções, sentimentos, paixões e desejos humanos a Deus. Zoomorfismo é uma figura de linguagem bastante parecida com antropomorfismo, com a diferença de que o zoomorfismo atribui características de animais a Deus ou a homens. Eufemismo. Há muitas denominações para esta figura de linguagem. Podemos dizer que é uma figura de linguagem que consiste no emprego de palavras ou expressões mais suaves ou menos chocantes, em lugar de outras cujo significado é considerado grosseiro. Hipérbole. Olha só, figura de linguagem vastamente encontrada no texto bíblico, que consiste no exagero de expressão. Nós, como pregadores, usamos muito isso. Prosopopeia para acalentar bovino. Sabe o que é prosopopeia para acalentar bovino? Conversinha para boi dormir. Prosopopeia ou personificação. É a atribuição de características, ações, sentimentos ou feitos humanos. É a atribuição de características, ações, sentimentos ou feitos humanos a coisas, objetos ou objetos inanimados. Metástase. Você pensa que metástase é só doença? Não. Alguns também chamam de culpa. É uma figura pela qual o orador atribui a outrem a responsabilidade do que alega, ou seja, é a rejeição daquilo que o orador, por conta de outro, é forçado a confessar. Lembra? Eu pequei, não, a culpa foi da mulher que me deu o fruto. Eu não, a culpa foi da serpente que me deu o fruto. Aí a serpente, dancei, né? É exatamente nisso, Metástase, metonomásia, oxímoro, paradoxo, parábola. Entre as figuras de linguagem, porque todo mundo fala as parábolas de Jesus. Entre as figuras de linguagem, a definição de parábola é sem dúvida a mais difícil. A causa principal de tal dificuldade reside na tênue linha divisória existente entre a parábola e os aspectos de várias outras figuras de linguagem, como similares as comparações, os ditados e os provérbios. Utilizando o exemplo do Salmo 88, Herbert Lockyer adverte-nos de que a linha divisória entre parábola e a alegoria é estreita. As parábolas do Antigo Testamento, aí tem as parábolas do Novo, provérbio, prefiguração, poesia, fábula, estilística da frase, acróstico, salmos acrósticos, anástrofe, a antonomásia, hiperbato, tá vendo? Então isso aqui é um manual que vai te passar desde do básico, lá do pequenininho, entendeu? Da letra, do fonema até a frase e o texto pronto, tá bom? E é isso que eu trago para vocês, isso que o Manual de Língua Portuguesa para Obreiros Cristãos te ensina. E você quer aprender mais, voltado para a teologia do português instrumental, que a gente chama? Então vem estudar com a gente no nosso seminário teológico, tá bom? O Seminário Teológico do Nascido de Novo. A gente tem a matéria do português instrumental para quê? Para que você junte ela à homilética, à hermenêutica, à exegese e você consiga pregar corretamente o Evangelho de Cristo. Para que você não caia naquela coisa, sabe, de água até o pescoço, não vale problema, não precise recorrer à frase de efeito e consiga construir um sermão bem estruturado, um sermão expositivo, um sermão correto, onde você vai pregar exatamente o que está na Escritura. Porque quando você leu, você entendeu, e para transmitir, você sabe o que você vai transmitir. Tá bom? Então, no nosso seminário, você vai estudar isso. Porque muitos perguntam, pastor, tem homilética? Vou aprender a pregar? Vou aprender a montar sermão? Vai! Lógico que você vai. Só que você vai aprender também o básico da língua portuguesa para montar tudo isso correto. Para quê? Para o produto ser bem feito. Qual é o produto? Qual é o nosso produto? A palavra de Deus. A gente não vende, é um produto que nós distribuímos, né? A palavra de Deus. Mas ele precisa ser o produto certo, não pode ser o produto errado. Senão vai dar ruim.
tá bom? Então vem estudar com a gente, o nosso curso é um precinho desse tamanho, porque o nosso compromisso com você é que você tenha uma formação teológica completa, pesada, entre as melhores que estão à disposição, por um precinho desse tamanho, tá bom? Então vem estudar com o Nascido de Novo, link está aqui na descrição, que Deus abençoe sua vida.